Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso espaço de entrevista o prefeito de Teutônia, Celso Aloísio Fornec. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, JD, bom dia, ouvintes. É um prazer estar novamente ocupando o espaço dos microfones aí para a gente poder conversar com a nossa comunidade, né? Muito bem. E hoje, digamos que será até o período pós-eleição o último programa que você pode participar, né? Exatamente. É no período eleitoral, que são os 3 meses que antecedem a eleição, todos os pré-candidatos precisam se ausentar dos microfones, dos discursos, dos eventos. Podemos participar do evento, mas como cidadão comum, né? Essa lei ela foi criada com o intuito de que não haja favorecidos, né? Acho que não é decisivo, não vai decidir uma eleição, estar ou não estar, continuando mas é uma decisão e a gente acata e concorda, não tem problema. Mas nós vamos continuar trabalhando na prefeitura, de manhã, de tarde, de noite, normal. Eu fui eleito prefeito e vou cumprir a minha função até o dia 31 de dezembro desse mandato e vou estar na prefeitura. Então, não vamos nos ausentar da prefeitura em funções de campanha, de forma nenhuma, né? Depois do expediente, sim, a gente vai se dedicar para esse trabalho de reeleição que a gente está buscando, né? Maravilha. E já falando, né, sobre o trabalho da prefeitura, o trabalho que vai continuar, a gente vai destacar aqui uns pontos, né, e vamos começar falando sobre obras que estão sendo feitas, que já foram feitas, que serão feitas. Como é que está esse andamento na secretaria? Nós temos que ter em mente, né, muita coisa que nós projetamos para fazer, nós não conseguimos fazer, né? A primeira, assumimos um período de pandemia. Foi muito difícil esse período, porque a pandemia já estava em curso. A gente pegou abacaxi quente, né? Então tivemos que dar sequência com cautela, com cuidado. Nada era para ter funcionado. Nós sabemos que as empresas e o comércio não concordou com isso e a gente procurou da melhor forma conduzir, que pudesse trabalhar, mas também não atropelasse, porque nós tínhamos uma ordem do governo do estado que a gente trancasse. Então, foi assim, sempre entre a espada e a cruz ali a nossa batalha para que as coisas continuassem. E concordo, foi necessário que a economia continuasse a fluir, porque agora com as enchentes que drasticamente nós tivemos que ceder, a gente sente um impacto muito grande disso, né? Então, até metade de 2022, nós tivemos um período muito forte de pandemia que a gente praticamente não conseguiu fazer nada. Foi salvar vidas, foi preocupar com saúde, investimos muito na saúde nesse período. E também foi um período em que a gente conseguiu perceber que nós teríamos que ter um olhar diferente para a saúde. Não apenas o tratar quando vem no posto. A preventiva teria que ter um olhar mais preciso. A volta das vacinações, nós teríamos que ter um cuidado maior, e a gente conseguiu colocar isso, né? Eu acho que o ápice desse trabalho todo foi trazer o PA mais para a Teutônia. Como nós víamos, como Estrela reagiu, como Encantado reagiu, nós vimos que havia essa necessidade, porque o posto de saúde é a atenção primária, inicial. É lá quando você vai os acompanhamentos, medir pressão, pegar remédio, né, controlar, mas para se prevenir. Aí nós tínhamos a alta complexidade que era o hospital, e nós tínhamos ali no meio um vácuo muito grande. As grandes reclamações da saúde Teutônia eu fui no hospital, esperei 5 horas para ser atendido, né? Então nós tínhamos que ajustar ali alguma falha que havia, e o PA mais veio agregar isso. Também não poderíamos deixar que o fluxo da gestão, eu sempre digo, quando troca de prefeito, o importante é que a população nem perceba isso, né? Não pode, termina com tudo que o outro começou, e tanto que nós continuamos os asfaltos que haviam sido prometidos, as 36 ruas, nós terminamos. Mesmo durante a pandemia, a gente deu sequência e conseguiu terminar.
Aí logo no segundo semestre de 2022, nós tivemos aquela seca ali que foi de arrebentar, né? Foi uma das mais severas da história do Rio Grande do Sul, essa seca. Então a gente perdeu muito também com isso e no fim não adiantava nós querer arrumar a estrada porque ia só raspar pó, né? Então a gente teve que bastante travado nesse sentido. E aí nós começamos, depois da chuva, lá em dezembro, a coisa parecia que começaria a fluir melhor. E aí nós tivemos o triste anúncio do presidente da Languiru que estariam fechando a maioria das atividades. E a Languiru foi assim se esvairindo, né? Foi se perdendo, fechou o mercado dali, e chegamos num ponto em que nem mercado certo nós tínhamos mais o suficiente, né? Porque os que tinham, que se mantiveram, não tinham força para suprir toda a nossa carência. Então a gente teve que fazer esse trabalho de conversação, de busca, e aí começou a haver muitos interessados, aí até fechar. Então chegamos ao ponto de, hoje, todos os ambientes que a Languiru ocupava estão ocupados novamente. E vinha toda aquela preocupação também com a economia do município. Exatamente. Que girava dentro do município. E assim, 2023 foi um ano muito difícil para nós, porque muitos agricultores fizeram grandes financiamentos, tinham dívidas grandes para pagar, e tu sabe que o nosso agricultor é muito sério, ele é muito certinho, e ele se angustiou muito com isso. Então muitos vinham no gabinete pedir socorro, mas a dívida que a Languiru deixou era 5 vezes, 6 vezes o nosso orçamento. E o orçamento, ele é muito engessado na prefeitura, né? Não sou eu que estou dizendo, o Hélio Brandão disse uma vez na Câmara de Vereadores, 1,5% da arrecadação tu pode investir em obras. Claro que nós investimos muito mais porque nós cortamos na carne, não tem muita secretaria que não tem subsecretário, né? A gente está se ajustando do jeito que dá, nós reduzimos drasticamente o número de CCs, então a nossa máquina é mais enxuta. Mas mesmo assim, os custos fixos permanentes são muito elevados. Então a gente tem essa preocupação em conduzir de uma forma tranquila, e aí você tem um caso de uma Languiru, e a nossa arrecadação só da Languiru caiu 0,5%. Quer dizer, a Languiru representava 0,5% de toda a arrecadação do município. Isso foi um impacto muito grande, né? Então, nós tivemos que dar esse ajuste, e graças a Deus a gente conseguiu agora, que pena que foi em função das enchentes, embora a gente já tivesse antes estar negociando a diversificação econômica do município, é muito importante. E agora estão vindo essas empresas, nós estamos hoje já confirmados, a Carer, aqui em Teutônia, a Atlas em Teutônia, a Fontana em Teutônia, Usinagens Wirtz, o Grupo Passarela começou a investir em Teutônia, e ali temos que destacar, isso também faz parte do nosso DNA, da população de Teutônia, a boa receptividade. O Grupo Passarela se impressionou muito com isso. Na abertura, eles assim ficaram encantados como eles foram bem recebidos. E hoje existe um olhar muito atencioso sobre Teutônia, com a possibilidade de ampliar os investimentos aqui no município. E essa possibilidade é muito grande. Aí está aí o Mercado Ávila vindo, né? Nós temos pequenos mercados, pequenas empresas que estão vindo. Sábado nós tivemos a inauguração do supermercado da Noili, né? Que veio para cá, vindo de Estrela, né? Então nós tivemos, graças a Deus, essa vinda aí. E 16 de junho de 2023 deu a primeira grande enchente Teutônia, que foi em Teutônia, foi muito mais severa que nos outros locais, né? Então foi uma das maiores de Teutônia, né? E aí nós tivemos um ciclo de 5 enchentes, Pedra, Vendaval em janeiro, que deu aquela destruição toda, e agora em maio nós também tivemos, mas graças a Deus não foi tão forte aqui. Então muita coisa atrapalhou, mas dentro desse período nós conseguimos concluir 24 ruas com recapes, tudo com recursos próprios, recapes e ruas de pavés, né?
porque a gente sempre olha com bons olhos a ideia do PAVS, porque ele absorve a água. A água no asfalto não, toda ela vai para a lateral e deságua, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar ecológico. E se o PAVS é bem feito, ele também funciona muito bem. Neste momento nós estamos com 3 ruas em andamento, né? Que é a Rua 20, do bairro Castro, Ahlesgut, que é uma rua comunitária, que é um projeto que a gente trabalha muito na parceria. Então eu sou muito da ideia da parceria. Nós temos que entender que uma prefeitura, ela é da comunidade. E a comunidade é que vai usufruir. Então, seria muito ruim se um prefeito não tivesse esse olhar pela comunidade, né? Se preocupasse consigo. Não, tem que ter esse olhar pela comunidade. Então, a parceria, ela é muito importante. Nós estamos vendo os nossos trevos bonitos hoje, porque a comunidade abraçou. Os canteiros da avenida, o sonho é tê-los fora a fora, todos assumidos pela comunidade. Porque assim, nós não temos braço para isso. Se eu quisesse manter tudo isso e manter tudo roçado, tudo limpo, tudo... nós teríamos que ter 10 vezes mais funcionários que nós temos hoje na parte da rua, trabalhos na rua. E aí tem esses períodos malucos, que nem agora, por exemplo, as podas. As podas é uma coisa... Nós temos que regrar isso, nós vamos regrar isso. Porque você passa de manhã, recolhe os galhos, de tarde o camarada bota de novo. Quer dizer, às vezes até, eu sei que não é intencional, mas parece que estão brincando com a gente, né? Então a gente passa, semana que vem já está tudo cheio de novo. Então nós temos que nos organizar como sociedade, como um todo. Minha opinião é nós destinar roteiros, né? E nesses roteiros nós tiramos gratuitamente. Agora, igual o fora roteiro isso, de lixo, né? Mais ou menos como o roteiro de lixo. E fora disso a gente tem que cobrar, né? Para que as pessoas também se conscientizem, né? Você, por exemplo, vamos lá, bairro Ahlesgut, vamos dar 14 dias para todo mundo, então pode dar o que quiser, mas que pode, os outros não, né? Então a gente mantém o foco e mantém Ahlesgut limpo. Que o município de Teutônia é muito grande. Nós temos contratado um caminhão do Papapodas. Hoje tem 2 andando em Teutônia e não estão dando conta. Não estão dando conta. Você passa na rua, limpa certinho, amanhã você passa e tem de novo. Então, é uma coisa meio que esses períodos são muito delicados. E aí agora nós tínhamos a questão do lixo, nós tínhamos um contrato, a gente sempre contrata mais ou menos o que a gente tem de previsão, estava tudo funcionando bem, e aí nós temos um acréscimo de mais de 4.000 pessoas no município de Teutônia, de um mês para outro. E isto gerou um aumento de lixo de mais de 2.000 quilos. E aí o nosso sistema não suportou. Então a gente fez aditivo, buscamos mais caminhões. O problema dos caminhões é ter turma, é ter gente que recolha. Como aumentou muito a procura, a necessidade de emprego, de empregados, esses setores ficam mais vazios, né? Ficam no vácuo. Então a dificuldade desse pessoal arrumar gente para trabalhar é muito grande, é muito grande. No nosso aterro, por exemplo, nosso contrato é de 20 pessoas. Aqueles dias tinha 12 pessoas trabalhando. Nós notificamos, espera um pouquinho, nós temos que, né, queremos fazer reciclagem. E aí o cara não tem, não existe, não acho, né? Então também é uma preocupação muito grande. Tem as vagas e não tem a mão de obra. Não tem a mão de obra. É um problema que vai acontecer daqui para frente. Nós temos que ter esse olhar. Nós estamos preparando as pessoas para poderem trabalhar através de cursos que nós temos em parceria com o SEBRAE, com o Estado, Prefeitura. São cursos gratuitos, né, que a gente está oferecendo. Mas mesmo assim, esse suporte da mão de obra do dia a dia está difícil. Vai vir muita gente? Vai. Mas vai vir também muita gente precisando de trabalho, né? Então, temos que ter esse cuidado, essa organização. Nós temos previstos agora, até o fim do mandato, alguma coisa de repente a gente teria que ter conseguido mais, mas aí chuva, aí, né? Nós estamos agora trabalhando na rua Gustavo Lirson, né?
Nós, agora estamos trabalhando na Ayrton Senna, Dário Rua, que estão em conclusão. As próximas já, provavelmente, se o tempo permitir, semana que vem estaremos começando os trabalhos na Gustavo Lirson, Frederico Gerhardt e Germano Brandstrup, da Boa Vista, né? Temos previstos até o fim do ano ainda a Bruno Vibusch, a Carlos Grieger de Canabara. Bruno Vibusch temos que terminar, a Lourenço Gribler na Vila Popular, a Edmundo Riven no bairro Teutônia, ali sempre se diz que ela é Travessuras, né? Travessuras. A rua paralela aos trilhos de trem em Canabar, asfalto. Nós temos o projeto já lá na Rumos. Essa é a que segue a avenida ali? Não. Essa aqui vai até a Madeireira atravessando. Ah, do outro lado. Do outro lado. É uma rua que causa muito pó no verão. E nós estamos há quase um ano já com o projeto encaminhado para Rumos, que no passado se fazia o asfalto, depois a Rumos vinha multava. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos a licença da Rumos, nós vamos pagar aluguel todo ano, em torno de R$25 mil de aluguel para Rumos, para nós poder usar espaço. Vamos fazer certo. Aí se depois no futuro alguém não quiser mais pagar o aluguel, bom, aí é com eles. Nós vamos fazer certo. Então a Rumos precisa dar esse ok. Estava previsto para dar em abril. Veio a enchente, a Rumos também sofreu muitos danos com os trilhos, né? E segundo o Alexandre, nosso engenheiro, está assim, em fase final. Parece que eles tinham pedido mais um documento para nós começarmos a licitação, e eu quero fazer ali nós vamos fazer com asfalto, por causa do peso dos caminhões. Para o ouvinte entender, na verdade, como a estrada passa na lateral do sim, né? Uhum. É uma área que pertence a Rumos. Então tem que dar essa autorização para vocês poderem É que no passado, quando se fazia os trilhos de trem, se fazia uma estrada paralela para poder... E isso acabou sendo ruas muitas vezes. Então, hoje, essa estrada está dentro da área de domínio da Rumos. Não é da prefeitura, não tem proprietário nenhum, é Rumos, né? Depois nós temos ainda o acostamento da linha Ribeiro. É uma coisa que eu já queria ter feito, mas nós vamos dar início agora, né? Estão previstos ainda ruas que provavelmente não vai dar tempo, né? Mas vai ter funcionado. Nós sabemos que as empresas e o comércio não concordou com isso, e a gente procurou da melhor forma conduzir, que pudesse trabalhar, mas também não atropelasse, porque nós tínhamos uma ordem do governo do estado que a gente trancasse. Então, foi assim, sempre entre a espada e a cruz ali a nossa batalha para que as coisas continuassem. E concordo, foi necessário que a economia continuasse a fluir, porque agora com as enchentes que drasticamente nós tivemos que ceder, a gente sente um impacto muito grande disso, né? Então, até metade de 2022, nós tivemos um período muito forte de pandemia que a gente praticamente não conseguiu fazer nada. Foi salvar vidas, foi preocupar com saúde, investimos muito na saúde nesse período. E também foi um período em que a gente conseguiu perceber que nós teríamos que ter um olhar diferente para a saúde. Não apenas o tratar quando vem no posto. A preventiva teria que ter um olhar mais preciso. A volta das vacinações, nós teríamos que ter um cuidado maior. E a gente conseguiu colocar isso, né? Eu acho que o ápice desse trabalho todo foi trazer o PA mais para a Teutônia. Como nós víamos, como Estrela reagiu, como Encantado reagiu, nós vimos que havia essa necessidade, porque o posto de saúde é a atenção primária, inicial. É lá quando você vai, os acompanhamentos, medir pressão, pegar remédio, né, controlar, mas para se prevenir. Aí nós tínhamos a alta complexidade que era o hospital. E nós tínhamos ali no meio um vácuo muito grande. As grandes reclamações da saúde teutônia eu fui no hospital, esperei 5 horas para ser atendido, né? Então nós tínhamos que ajustar ali alguma falha que havia, e o PA mais veio agregar isso. Também não poderíamos deixar que o fluxo da gestão, eu sempre digo, quando troca de prefeito, o importante é que a população nem perceba isso, né? Não pode, termina com tudo que o outro começou, e tanto que nós continuamos os asfaltos,
que haviam sido prometidos, as 36 ruas, nós continuamos, nós terminamos. Mesmo durante a pandemia, a gente deu sequência e conseguiu terminar. Aí logo no segundo semestre de 2022, nós tivemos aquela seca ali que foi de arrebentar, né? Foi uma das mais severas da história do Rio Grande do Sul, essa seca. Então a gente perdeu muito também com isso e no fim não adiantava nós querer arrumar a estrada porque ia só raspar pó, né? Então a gente teve que bastante travado nesse sentido. E aí nós começamos, depois da chuva, lá em dezembro, a coisa parecia que começaria a fluir melhor. E aí nós tivemos o triste anúncio do presidente da Languiru que estariam fechando a maioria das atividades. E a Languiru foi assim se esvairindo, né? Foi se perdendo, fechou o mercado dali, e chegamos num ponto em que nem mercado certo nós tínhamos mais o suficiente, né? Porque os que tinham, que se mantiveram, não tinham força para suprir toda a nossa carência. Então a gente teve que fazer esse trabalho de conversação, de busca, e aí começou a haver muitos interessados, aí até fechar. Então chegamos ao ponto de, hoje, todos os ambientes que a Languiru ocupava estão ocupados novamente. E vinha toda aquela preocupação também com a economia do município. Exatamente. Que girava dentro do município. E assim, 2023 foi um ano muito difícil para nós, porque muitos agricultores fizeram grandes financiamentos, tinham dívidas grandes para pagar, e tu sabe que o nosso agricultor é muito sério, ele é muito certinho, e ele se angustiou muito com isso. Então muitos vinham no gabinete pedir socorro, mas a dívida que a Languiru deixou era 5 vezes, 6 vezes o nosso orçamento. E o orçamento, ele é muito engessado na prefeitura, né? Não sou eu que estou dizendo, o Hélio Brandão disse uma vez na Câmara de Vereadores, 1,5% da arrecadação tu pode investir em obras. Claro que nós investimos muito mais porque nós cortamos na carne, não tem muita secretaria que não tem subsecretário, né? A gente está se ajustando do jeito que dá, nós reduzimos drasticamente o número de CCs, então a nossa máquina é mais enxuta. Mas mesmo assim, os custos fixos permanentes são muito elevados. Então a gente tem essa preocupação em conduzir de uma forma tranquila, e aí você tem um caso de uma Languiru, e a nossa arrecadação só da Languiru caiu 0,5%. Quer dizer, a Languiru representava 0,5% de toda a arrecadação do município. Isso foi um impacto muito grande, né? Então, nós tivemos que dar esse ajuste, e graças a Deus a gente conseguiu agora, que pena que foi em função das enchentes, embora a gente já tivesse antes estar negociando a diversificação econômica do município, é muito importante. E agora estão vindo essas empresas, nós estamos hoje já confirmados, a Carer, aqui em Teutônia, a Atlas em Teutônia, a Fontana em Teutônia, Usinagens Wirtz, o Grupo Passarela começou a investir em Teutônia, e ali temos que destacar, isso também faz parte do nosso DNA, da população de Teutônia, a boa receptividade. O Grupo Passarela se impressionou muito com isso. Na abertura, eles assim ficaram encantados como eles foram bem recebidos. E hoje existe um olhar muito atencioso sobre Teutônia, com a possibilidade de ampliar os investimentos aqui no município. E essa possibilidade é muito grande. Aí está aí o Mercado Ávila vindo, né? Nós temos pequenos mercados, pequenas empresas que estão vindo. Sábado nós tivemos a inauguração do supermercado da Noili, né? Que veio para cá, vindo de Estrela, né? Então nós tivemos, graças a Deus, essa vinda aí. E 16 de junho de 2023 deu a primeira grande enchente de Teutônia, que foi em Teutônia, foi muito mais severa que nos outros locais, né? Então foi uma das maiores de Teutônia, né? E aí nós tivemos um ciclo de 5 enchentes, Pedra, Vendaval em janeiro, que deu aquela destruição toda, e agora em maio nós também tivemos, mas graças a Deus não foi tão forte aqui. Então muita coisa atrapalhou, mas dentro desse período nós conseguimos concluir 24 ruas com recapes, tudo com recursos próprios.
recapes e ruas de pavés, né? Porque a gente sempre olha com bons olhos a ideia do pavés, porque ele absorve a água. A água no asfalto não, toda ela vai para a lateral e deságua, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar ecológico. E se o pavés é bem feito, ele também funciona muito bem. Neste momento nós estamos com 3 ruas em andamento, né? Que é a Rua 20 do bairro Castro, Alesgut, que é uma rua comunitária, que é um projeto que a gente trabalha muito na parceria. Então eu sou muito da ideia da parceria. Nós temos que entender que uma prefeitura, ela é da comunidade. E a comunidade é que vai usufruir. Então, seria muito ruim se um prefeito não tivesse esse olhar pela comunidade, né? Se preocupasse consigo. Não, tem que ter esse olhar pela comunidade. Então, a parceria, ela é muito importante. Nós estamos vendo os nossos trevos bonitos hoje, porque a comunidade abraçou. Os canteiros da avenida, o sonho é tê-los fora a fora, todos assumidos pela comunidade. Porque assim, nós não temos braço para isso. Se eu quisesse manter tudo isso e manter tudo roçado, tudo limpo, tudo... nós teríamos que ter 10 vezes mais funcionários que nós temos hoje na parte da rua, trabalhos na rua. E aí tem esses períodos malucos, que nem agora, por exemplo, as podas. As podas é uma coisa... Nós temos que regrar isso, nós vamos regrar isso. Porque você passa de manhã, recolhe os galhos, de tarde o camarada bota de novo. Quer dizer, às vezes até, eu sei que não é intencional, mas parece que estão brincando com a gente, né? Então a gente passa, semana que vem já está tudo cheio de novo. Então nós temos que nos organizar como sociedade, como um todo. Minha opinião é nós destinar roteiros, né? E nesses roteiros nós tiramos gratuitamente. Agora, igual o fora roteiro isso, de lixo, né? Mais ou menos como o roteiro de lixo. E fora disso a gente tem que cobrar, né? Para que as pessoas também se conscientizem, né? Você, por exemplo, vamos lá, bairro Alesgut, vamos dar 14 dias para todo mundo, então podar o que quiser, mas que pode, os outros não, né? Então a gente mantém o foco e mantém Alesgut limpo. Que o município de Teutônia é muito grande. Nós temos contratado um caminhão do Papapodas. Hoje tem 2 andando em Teutônia e não estão dando conta. Não estão dando conta. Você passa na rua, limpa certinho, amanhã você passa e tem de novo. Então, é uma coisa meio que esses períodos são muito delicados. E aí agora nós tínhamos a questão do lixo, nós tínhamos um contrato, a gente sempre contrata mais ou menos o que a gente tem de previsão, estava tudo funcionando bem. E aí nós temos um acréscimo de mais de 4.000 pessoas no município de Teutônia, de um mês para outro. E isto gerou um aumento de lixo de mais de 2.000 quilos. E aí o nosso sistema não suportou. Então a gente fez aditivo, buscamos mais caminhões. O problema dos caminhões é ter turma, é ter gente que recolha. Como aumentou muito a procura, a necessidade de emprego, de empregados, esses setores ficam mais vazios, né? Fica no vácuo. Então, a dificuldade desse pessoal arrumar gente para trabalhar é muito grande, é muito grande. No nosso aterro, por exemplo, nosso contrato é de 20 pessoas. Aqueles dias tinha 12 pessoas trabalhando. Nós notificamos, espera um pouquinho, nós temos que, né, queremos fazer reciclagem. E aí o cara, não tem, não existe, não acho, né? Então também é uma preocupação muito grande. Tem as vagas e não tem a mão de obra. Não tem a mão de obra. É um problema que vai acontecer daqui para frente. Nós temos que ter esse olhar. Nós estamos preparando as pessoas para poderem trabalhar através de cursos que nós temos em parceria com o SEBRAE, com o Estado, Prefeitura. São cursos gratuitos, né, que a gente está oferecendo. Mas mesmo assim, esse suporte da mão de obra do dia a dia está difícil. Vai vir muita gente? Vai. Mas vai vir também muita gente precisando de trabalho, né? Então, temos que ter esse cuidado, essa organização. Nós temos previstos agora, até o fim do mandato, alguma coisa, de repente, a gente teria que ter conseguido mais, mas aí chuva, aí, né?
Nós estamos agora trabalhando na rua Gustavo Lirson, né? Agora estamos trabalhando na Ayrton Senna, Dário Rui, que estão em conclusão. As próximas já, provavelmente, se o tempo permitir, semana que vem estaremos começando os trabalhos na Gustavo Lirson, Frederico Gerhardt e Germano Brandstrup, da Boa Vista, né? Temos previstos até o fim do ano ainda a Bruno Vibus, a Carlos Grieger de Canabar. Bruno Vibus temos que terminar, a Lourenço Gribler na Vila Popular, a Edmundo Riven no bairro Teutônia, ali, né? Sempre se diz que ela é travessuras, né? Uhum. Travessuras. A rua paralela aos trilhos de trem em Canabar, asfalto. Nós temos o projeto já lá na Rumos. Essa é a que segue a avenida aí? Não. Essa aqui vai até a Madeireira Travessão. Ah, do outro lado. Do outro lado. É uma rua que causa muito pó no verão. E nós estamos há quase um ano já com o projeto encaminhado para Rumos, que no passado se fazia o asfalto, depois a Rumos vinha multava. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos a licença da Rumos, nós vamos pagar aluguel todo ano, em torno de R$25 mil de aluguel para Rumos, para nós poder usar espaço. Vamos fazer certo. Aí se depois no futuro alguém não quiser mais pagar o aluguel, bom, aí é com eles. Nós vamos fazer certo. Então a Rumos precisa dar esse ok. Estava previsto para dar em abril. Veio a enchente, a Rumos também sofreu muitos danos com os trilhos, né? E segundo o Alexandre, nosso engenheiro, está assim, em fase final. Parece que eles tinham pedido mais um documento para nós começarmos a licitação, e eu quero fazer esse... Ali nós vamos fazer com asfalto, por causa do peso dos caminhões. Para o ouvinte entender, na verdade, como a estrada passa na lateral do sim, né? Uhum. É uma área que pertence a Rumos. Então ele tem que dar essa autorização para vocês poderem... É que no passado, quando se fazia os trilhos de trem, se fazia uma estrada paralela para poder... E isso acabou sendo ruas muitas vezes. Então, hoje, essa estrada está dentro da área de domínio da Rumos. Não é da prefeitura, não tem proprietário nenhum, é Rumos, né? Depois nós temos ainda o acostamento da linha Ribeiro. É uma coisa que eu já queria ter feito, mas nós vamos dar início agora, né? Estão previstos ainda ruas que provavelmente não vai dar tempo, né? Mas estão previstos a Oscar Kilp e a Pedro Brisky, né? São as duas que, quero ser honesto, né? Se eu puder, vou fazer, né? Conclusão da Escola da Vila Popular, meu cantinho, Escola de Educação Infantil. Nós temos, assim, praticamente acertado já uma nova escola de educação infantil para o bairro Canabar. Queremos começar ela esse ano já, né? Para que a gente possa, o quanto antes, que vai vir muita criança junto com essas famílias que estão vindo. Estávamos mais ou menos ajustando para conseguir dar conta, mas agora nós temos essa nova situação. E nós temos a ponte sobre o Arroio Boa Vista, em Pontes Filho, que nós também solicitamos uma nova ponte para o governo do estado, e nós vamos fazer esses recapeamentos todos em torno até o fim do ano. São as previsões mais imediatas. Claro, nós temos o Morro da Harmonia. Nós também temos que... Por que nós não fizemos ainda? Por orientação dos geólogos, nós temos que deixar secar mais a terra para ela se acomodar completamente. Porque se eu fizer agora, provavelmente o asfalto vai rachar depois de novo. Então, para isso não acontecer, também temos mais um mês, né? Só que a gente está, de novo, previsão de chuva. Então estamos no mês de julho, que é um mês também que tem mais chuva, né? Então a gente está nesse sentido, está trabalhando para fazer uma coisa que realmente depois dure, né? Porque a princípio no Morro da Harmonia se acomodou, né? Há ainda um pequeno foco de risco maior, né? As pessoas já foram avisadas, já estão sabendo, mas a maior parte, né, foram 64 famílias que tiveram que ser notificadas, mas hoje está em torno de 3, 4 famílias que ainda estão com problema, porque realmente foi uma acomodação mais séria, e geralmente porque foi feito aterro naquela região. Então não é o solo que em si cedeu, foi aterro que se acomodou, né? E, também é uma coisa que, como não chovia, não tinha perigo, ninguém mais se lembrou disso, e há construções sobre aterros quando foi feito esse asfalto para a Harmonia. Então é um trabalho que a gente tem que fazer, tem que agora dar continuidade, né? De novo reforçar o problema
das rachaduras na Harmonia não foi o asfalto. O problema das rachaduras da Harmonia começou 300, 200 metros acima. Lá é que começou as rachaduras e o assentamento. E isto empurrou tudo. E onde a terra era mais frágil, cedeu mais. Só isso. Então o resto é muita... o grande problema quando essas coisas acontecem, sempre tem alguém querendo achar um culpado. Não, culpado não tem. Foi chuva demais, né? Choveu 1.000 milímetros. Né? É só nós olharmos no nosso entorno, né? Eu disse aquele dia para um cidadão, é só nós olharmos um pouquinho fora do umbigo, nós vamos ver. Rocasalas foi problemática, coisa. Mussum foi seríssimo. Cruzeiro do Sul. Olha a região mais Caxias, Garibaldi, Bento. Não é que agora só em Teutônia porque foi feito um asfalto. Não. Foi geral isso ali, né? Foi geral. Graças a Deus que não deu uma situação pior, porque realmente naqueles dias de chuva nós estávamos muito preocupados. E a pressão da Defesa Civil estadual era muito grande. E eles lá vinham com a ideia de atitudes drásticas, como brigada militar. Não, senhor, né? Vamos cautela, né? Estamos preocupados? Estamos. Vamos monitorar? Vamos. Qualquer risco a gente tem fundamento para tu poder fazer essas atitudes que eles queriam. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar mais essa e eu acredito que hoje o maior risco passou. Né? Muito bem. Teria mais alguma coisa? Gostaria de falar, prefeito? É importante que as pessoas entendam. Agora nós vamos ter a saída de alguns profissionais da prefeitura que vão ser candidatos, porque todo pré-candidato a vereador ou prefeito, vice-prefeito, ele tem que se afastar do serviço público, né? Isto é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Para que eles ficam... todo mundo ter os mesmos direitos, né? Mas a prefeitura vai continuar funcionando normal. O prefeito, vice-prefeito não precisam se afastar. Vereador não precisa se afastar. Todos os cargos eleitos não precisam se afastar. Eu vou continuar trabalhando normalmente na prefeitura e a gente vai continuar com as demandas necessárias. Só temos que cuidar para que a gente fique hoje mais no silêncio e mais, né? E desejar a toda a comunidade um abraço, uma boa semana e agradecer imensamente o espaço que a Rádio Tirol todas as quartas-feiras nos cedeu. Nós podemos continuar com esse espaço. Os outros secretários não são candidatos, vão vir aqui, porque a comunidade precisa ser informada das coisas que estão acontecendo. Então, a vida continua, normal. Só vai dar um brequezinho de 45 dias aí que vai ter campanha eleitoral. Graças a Deus, muito bom. E a comunidade vai ter a oportunidade de decidir quem eles querem que governe o município para os próximos 4 anos, né? E estamos aí no páreo, estamos aí todo mundo trabalhando. Vai ter provavelmente 5 candidatos em Teutônia. Nunca na história de Teutônia isso aconteceu. E que a gente escolha o melhor, que a gente tenha muita consciência nesse momento da escolha, porque é as nossas vidas que estão em jogo nesse período, né? Forte abraço a todos e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, desejamos aí a você um ótimo dia, também sucesso na tua caminhada. Obrigado. E depois de outubro aí estaremos se encontrando de novamente novo, nos microfones como eu Tirol. falei antes, ou em tristes ou alegres, mas tudo bem, vamos estar continuando trabalhando. Com certeza. Um grande abraço, prefeito. Valeu, um abraço a todos.